eu sou Georgia e vou apresentar o programa de hoje. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. Agradecemos muito pela oportunidade de poder trazer informações e esclarecimentos sobre esse assunto tão importante como o alcoolismo. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Então hoje a gente vai bater um papo assim super informal com duas pessoas que são membros de Alcoólicos Anônimos, que vão contar pra gente o que é e como funciona o apadrinhamento, ou melhor, no caso de hoje, amadrinhamento. Então, eu vou falar o preâmbulo e apresentar a vocês a Marta e a Manu, que estão com a gente aqui no estúdio e que vão contar um pouquinho para nós como que funciona esse amadrinhamento, como é ser afilhada, como é ser madrinha. Então, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Esse preâmbulo é sempre lido, a gente até falou aqui com outros membros de Alcoólicos Anônimos, sempre lido no início das reuniões, em todo mundo eles leem, isso é muito forte. Gente, agora vamos entrar nesse assunto. A gente ouve muito falar sobre que em Alcoólicos Anônimos tem que ter padrinho, tem que ter madrinha, mas não dá para entender, assim. Eu queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho como é que funciona isso, qual é a importância, o que é o amadrinhamento. Marta, a gente está aqui com a Marta e com a Manu. Marta, fala um pouquinho pra gente, como é que você tem tempo de sobriedade? Você tá com quanto tempo? 34 anos. Nossa, de sobriedade. 34 anos. E Manu tem quanto tempo de sobriedade? Vou fazer 6. Ah, olha que bacana. Então a gente tem duas mulheres aqui que têm 34 e 6 anos. Então a gente pode falar bem dessa dobradinha, né? Me fala, o que é o amadrinhamento, Marta? O amadrinhamento é uma instituição, vamos dizer assim, no AA, onde há um encontro de duas pessoas que se unem com o objetivo de se ajudarem mutuamente. Basicamente, o afilhado pede ajuda para o padrinho ou a madrinha, sendo que nessa troca os dois saem ganhando, porque é uma via de mão dupla, né? Então, eu acho que é também muito interessante o amadrinhamento e o apadrinhamento, porque é a forma de duas pessoas se contactarem intimamente. E de acordo com Bill W., que foi o cofundador de AA, ele diz que da verdadeira intimidade, nós alcoólicos, pouco ou nada conhecíamos. Então é uma forma também das pessoas entrarem em intimidade uma com as outras. Então o novato, a pessoa que está chegando ou que já tem algum tempo e queira que outra pessoa que ela admira, que ela gostaria de seguir os passos, converse com ela, ela chega e pergunta: você quer ser minha madrinha ou quer ser meu padrinho? Dali começa o apadrinhamento. Então, o amadrinhamento, no caso, apadrinhamento, homens apadrinham homens normalmente? Isso não é muito, é variável. Normalmente é indicado que as mulheres procuram as mulheres e os homens procuram os homens. Mas hoje em dia não tem muito isso. Entendi. É muito... O sexo não importa tanto. Vai mais da confiança. Vai mais da confiança, da importância, de como a pessoa se sente atraída por outra, porque o programa é todo de atração. Sim. Então, funciona o apadrinhamento também, funciona através da atração. Você se sente atraído por uma pessoa que tem uma recuperação bacana. E aí você vai buscá-la como madrinha ou padrinho, porque você se sente atraído da forma como ela vive a vida. E você quer isso para você. Ah, que bacana. Agora, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, Marta. Você falou uma coisa super importante, que Bill W. fala que da verdadeira intimidade pouco conhecemos.
Fala um pouquinho mais sobre isso. Como que é isso? Que interessante. O que é intimidade? Eu acho que não é só para os AAs, isso aqui vale em termos gerais, né? Normalmente as pessoas casam, ficam anos casadas e têm amizades de muito tempo, porém elas têm pouca intimidade. Por quê? Na minha concepção, intimidade implica em revelar os seus sentimentos, os seus pensamentos mais secretos, implica em você ser você mesmo, falar das suas coisas sem inibição e confiar que aquela pessoa possa te ouvir, ter uma escuta atenta, que hoje em dia é muito difícil. Então, isso para mim, intimidade é você estar à vontade, totalmente à vontade na frente de outra pessoa. E partindo do princípio que tem 3 aspectos dentro do AA que são muito perigosos, que é onde, na maior parte das vezes, as pessoas que bebem têm problemas, é na área de sexo, poder e dinheiro. Então, a função de um padrinho ou de uma madrinha é muito incentivar, no caso do dinheiro, a 7ª tradição do afilhado. O que é a 7ª tradição? É a independência financeira. Muitos AAs chegam na Irmandade sem nenhuma condição financeira. Então, uma das funções do amadrinhamento, do apadrinhamento, é mostrar a ele a necessidade que ele tem de ter uma autossuficiência naquele sentido. Com que intuito? Dele crescer, dele ser uma pessoa autônoma, independente, sem depender dos outros. E é impressionante nesses anos que eu acompanho pessoas, eu percebo que a não realização financeira vem muito de um ressentimento do passado com alguma das pessoas que o geraram, seja mãe, o pai ou quem o criou, e aí é como se eles dependessem financeiramente deles, porque acreditam que eles deveriam pagar por alguma coisa que eles Que interessante. Então eu vejo, isso é a coisa mais linda que eu vejo, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que está zerada financeiramente, está dependendo de outro, eu falo, aí eu começo gentilmente a conversar com ela a respeito. Como é que é a relação dos seus pais? E aí vou encontrando um quê de ressentimento em algum dos entes. E é exatamente aquele ressentimento, aquela pessoa da qual ela é ressentida, que ela depende financeiramente. Que interessante isso. E aí, o importante no amadrinhamento, bonito nisso, é que como um psicólogo ou como uma pessoa da área da psicologia, da psicanálise, você tem uma hora certa para falar, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Se você tocar no assunto, ela vai procurar outra madrinha. Qualquer assunto muito... nevrálgico, mais vulnerável. Nevrálgico, ela não aguenta. Ela fala, eu não quero tocar nesse assunto, porque isso vai mexer com os meus alicerces interiores, que é o ego, né? E aí você vai... E aí você falou de outras... Daqui a pouco eu quero passar para Manu, mas eu queria só... você falou do sexo, poder e dinheiro. Dinheiro você já falou. E sexo e poder, como seria o isso? Sexo, o A, ele fala no livro azul... ele se coloca como é que ele pensa sobre o livro, que o sexo, ele não se diz nem a favor nem contrário de qualquer tipo de relacionamento. Ele é muito aberto, mas ele se omite a dar opinião a respeito, entendeu? Então isso fica muito a critério da própria pessoa. E eu acho que o sexo não tem coisa mais íntima do que o sexo, né? E muitas vezes as pessoas chegam em AA com dificuldades nessa área. Por exemplo, as mulheres falam, olha, eu tenho dificuldade em ter prazer, só que eu sempre fingi que tinha muito prazer quando eu não tinha. Então, o trabalho do amadrinhamento muito é falar da sua experiência, mostrando como também foi difícil para você entrar em contato com isso, aceitar que tinha esse problema, que é a primeira fase, né? Você aceitar que tem um problema, para depois resolver. Então, assim como na psicanálise, eu achei muito interessante um psiquiatra falando que a metade do tempo que a pessoa tem para fazer psicanálise, que a psicanálise normalmente dura muito tempo, né? Então, que a metade do tempo é para a pessoa saber que ela tem um problema. Ah, que ótimo. E a outra metade é para ela poder realizar novas formas de agir de acordo com esse conhecimento. Dessa questão. E poder? O poder é prestígio, é a pessoa
querer atenção. Hoje em dia se fala muito em narcisismo, né? O alcoólatra é egocêntrico por natureza. Mas se você reparar, não é só o alcoólatra, a maior parte das pessoas são extremamente narcisistas. Então, narcisismo, o que vem a ser narcisismo? Narcisismo, ela faz parte de uma patologia, onde a psicopatia vai ser o grau máximo, entendeu? O narcisismo é muito sério, porque você toma conta, chama tanta atenção para si, que deixa outras pessoas, os seus filhos, os seus irmãos, na família, meio que apagados. Então para você, o amadrinhamento tem essa tríade aí, você trabalha sobre esses 3 pontos, que é sexo, dinheiro e poder, autossuficiência, a saída do narcisismo, se você pode falar dessa forma, e uma relação mais íntima consigo mesmo e com os outros. E fala pra gente então, Manu, qual a importância, você tem 6 anos de sobriedade, você sempre teve madrinha, padrinho? Como é que foi para você buscar isso aí? Fala pra gente. Sempre tive madrinha. Quando você ingressa, você tem um padrinho de ingresso ou uma madrinha de ingresso, né? Que depois pode vir a mudar, dependendo de como você se identifica com a pessoa. Mas no meu caso, a minha madrinha de ingresso continua sendo minha madrinha. Eu demorei um pouco para procurar essa pessoa, assim, porque eu tava ainda tinha muita dificuldade de pedir ajuda, e foi exatamente o que a Marta falou, né? Se ela começasse a pegar naqueles pontos mais que me incomodavam, eu ia fugir. Interessante. Mas depois de um tempo, eu comecei a entender essa importância, porque eu não tinha intimidade, assim, com ninguém, sabe? O amadrinhamento, ele é uma coisa muito, muito profunda, sabe? De você poder contar com uma pessoa, as duas se sentirem à vontade. E eu ali no início, né, precisava de alguém para me apoiar, né? Claro, todos os companheiros eu podia pedir ajuda, mas a madrinha tem esse... Normalmente é quem você está se identificando mais ali na recuperação, né? Você escolhe a pessoa ali que mais te diz alguma coisa, né? Então, foi muito importante por isso, porque eu cheguei sem saber pedir ajuda, eu não sabia nem como, sabe? Eu não sabia. Como assim? Não sabia como pedir ajuda? Você falou da sua dificuldade de pedir ajuda. Que é isso, dificuldade de pedir ajuda pra você? Cara, era uma coisa muito do ego, sabe? De admitir que falhei, né? Em algum ponto, não assim completamente, mas em alguns pontos eu tinha que admitir que eu tinha falhado, e eu não queria, porque eu queria ser perfeita. E aí, uma madrinha não. Aí, poxa, alguém para me dizer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Pra te dizer como fazer? Mas a madrinha não diz como faz, né? Ela orienta, não é isso? Ela orienta, sim, mas era uma coisa de... Eu que tinha muito essa coisa de querer saber mais que todo mundo, sabe? Então eu tive que sair desse lugar, desinflar esse ego e poder aceitar ajuda, né? Isso foi muito importante para mim. Depois que eu comecei a aceitar ajuda, que eu comecei a caminhar, eu acho, assim, na recuperação. Ah, que bacana. E assim, e aí você falou um ponto. E como se escolhe, como que você se identifica? Eu quero... Marta falou um pouco, né, que é por identificação, mas na prática, você chega na reunião, aí você fica olhando, fala, essa pessoa é legal. Ah, não, essa aqui eu não gosto. Como é que é isso na prática? É mais ou menos isso. Você vai ouvindo os depoimentos das pessoas, se identificando com a história das pessoas. Cada uma tem uma história, passou por uma coisa, mas tem aquelas assim que você se identifica mais. E aí também tem a coisa da recuperação. Eu tinha muito isso, assim, de, caraca, olhar para minha madrinha, nossa, olha o tanto que ela conquistou, sabe? Onde que ela chegou. Eu quero chegar nesse mesmo lugar também,
Porque se ela conseguiu, eu acho que eu também consigo, sabe? Por identificação. Eu também passei por um monte de coisa aqui que ela passou. Poxa, essa pessoa tá nesse lugar, eu quero também ir para esse caminho. Ai, que Acho que é coisa mais ou bonita. menos isso. Muito bonito, gente. Agora, Marta, qualquer um pode, quer dizer, Manu também pode falar, assim, a gente é um bate-papo super informal aqui. Qualquer um pode amadrinhar, assim, tem que ter tempo de sobriedade, tem que ter uma experiência. Não tem nenhuma regra, né? Mas eu costumo dizer que um bom padrinho é aquele que foi um bom afilhado. Ah, que bacana. Porque você só pode dar aquilo que você já recebeu. Eu tive um padrinho muito presente na minha vida, né? O meu primeiro padrinho foi uma coisa assim, foi muito interessante, porque eu já tinha algum tempo de AA, uns meses de AA, e diziam que eu tinha que ter um padrinho, uma madrinha, e eu achei um cara muito legal. E chamei ele para ser meu padrinho, e eu teria que ter uma conversa com ele, a primeira conversa. Então eu marquei mais por, assim, já que alguém tem que ter padrinho, ele é meu padrinho, eu vou conversar com ele. Mal sabia eu, aí eu desci para a galeria, onde fica ali, onde eu costumo ficar, e... No seu grupo? Exatamente. Aí fica numa galeria. Então eu fiquei passeando na galeria com ele, sem falar absolutamente nada. E ele era muito, assim, imediatista, muito... impulsivo, como eu. Aí ele falou assim, olha aqui, estamos rodando aqui, aí, desembucha. Aí eu falei, olha, eu não sei como começar essa conversa, porque afinal de contas, eu nunca conversei assim de cara limpa com alguém verdadeiramente. Nossa, que incrível, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque eu sempre menti muito. Aí ele falou, pronto, a partir daí você já falou a maior verdade. Ah, sobre que lindo! Você. Então foi quando eu admiti que eu era mentirosa que ele começou a estender a mão. Foi muito lindo. Aí ele começou a explicar, ele era advogado, ele falou, eu também sou advogada, então ele começou a falar espécies de mentiras que existiam, né? de uma pessoa que era técnica chamada Lombroso no direito. Ele falou, você sabia que Lombroso falava sobre as mentiras? Tem mentira que é aquilo que você desejaria ser e não foi, tem mentira que você conta para contar vantagem, tem mentira que é o seu lado oposto. E aí ele começou a destrinchar mentiras de um jeito que a gente começou um bate-papo maravilhoso. A partir daí eu comecei a falar dos meus relacionamentos íntimos que nunca deram certo e que tinha muita mentira envolvida. E ele me falou que o programa era de honestidade, que sempre que eu fosse mentir, eu abriria a porta para não programação, para você estar fora da programação. De Alcoólicos Anônimos. De Alcoólicos Anônimos. E aí você estaria fora da verdade, entendeu? E onde não tem verdade, não tem luz. Ai, que coisa linda. Você concorda, Manu? Isso que o Marta falou? Que onde não tem verdade, não tem luz? Adorei isso. Como é que foi para você esse primeiro encontro com sua... Que Marta estava falando, né? Que foi difícil, mas essa colocação de que eu minto muito foi incrível. Como é que foi para você os seus primeiros encontros com sua madrinha? No início, eu também tinha um probleminha com honestidade, sabe? Honestidade de propósito foi chegando, né? E... eu vou ser muito sincera, no início eu não era tão honesta com os companheiros, não. Eu queria dizer que, assim, claro que dava pra ver que não tava nada bem, porque eu tava chorando, né? Eu tava mal, mas eu não queria parecer tão ruim assim, sabe? Porque eu tinha essa coisa do ego de achar que eu era pior que todo mundo. E eu acabava mentindo e não me abrindo totalmente, mas isso foi... Eu fui vendo que isso não funciona, sabe? Tipo, eu tô ali pra falar de mim, é claro, pra ouvir, mas pra falar de mim e pra me conhecer, pra me melhorar, sabe? Então não adianta nada mentir, tem que ter honestidade, sabe? Comigo mesma, principalmente. Então, foi uma coisa difícil, foi um processo, assim, mas... vai chegando, e com o amadrinhamento isso melhora muito também, porque é a pessoa que
vai te conhecendo ali em todos os pontos, então você nem começa a tentar mentir, a madrinha já puxa ali, já fala, Nossa, sabe? que Então, coisa interessante. é. Então vamos voltar aqui a esse ponto. Então, voltando para Marta, a minha pergunta tinha feito: qualquer um pode amadrinhar ou apadrinhar? A gente tinha falado um pouco sobre isso. Pois é, não tem uma regra, mas eu acredito que uma pessoa que não foi afilhada não tem bagagem suficiente para ser madrinha ou padrinho. Por quê? Porque ela não viu o que é ser uma pessoa que te ampara, que te acolhe, mas também que te dá limites, que bota o dedo na ferida com todo carinho, mas que quer te ver crescer, que às vezes te fala uma verdade que te magoa, te fere, mas com a finalidade de você crescer. Entendi. Então, na verdade, não tem a ver com tempo de sobriedade, mas sim mais por ter passado por essa experiência. Tem a ver com tempo de sobriedade. Também? Sim, também. Nem sempre, mas na maior parte das vezes tem. Por quê? Porque o tempo de sobriedade indica que a pessoa já teve um tempo que ela passou sem beber, de cara limpa, enfrentando situações. E isso traz uma coisa chamada experiência. E a experiência traz uma coisa chamada vivência. E essa vivência é passada para o outro. É a mensagem que você passa para o outro, é a sua vivência naquilo que você estava falando, tendo uma coerência no pensar, no falar e no agir. Total. Essa coerência você só adquire errando, mentindo, admitindo que mentiu, tendo um apadrinho. E aí, com isso, você se torna uma pessoa coerente, cada vez mais coerente. E as pessoas coerentes são pessoas que são efetivas, que fazem melhor. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A prosperidade, né? Muita gente diz sobre a prosperidade e elas falam sobre a nível financeiro. Mas a prosperidade ela é uma coisa que abrange tudo, envolve o seu relacionamento com você mesmo, com a sua família, com o seu corpo, com a sua saúde, com os seus desejos, né, satisfeitos ou não, qual é o seu objetivo de vida, né, e, por exemplo, o que você investe, em qual área você investe, suponhamos que você investe na área de intimidade com Deus, de buscar a Deus. Aí você investe nessa área e você investe fundo. Vai ler, vai procurar saber, vai ter tempo com Deus e você consegue ter essa prosperidade. Aí você recebe essa prosperidade porque você conquistou, você foi lá à luta para buscar. Você teve seu tempo de joelho com Deus. Fala, olha, Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu nunca ouvi, até hoje eu nunca ouvi. Mas eu já recebi tanta inspiração em momentos que eu fico de silêncio para receber dele alguma orientação que é bárbaro, entendeu? Então, e as coisas fluem, sabe? Como agora nessa viagem que a gente estava falando. Aconteceu, foi assim, tudo assim. Eu marquei, deu certo, o horário. A princípio não estava dando certo, porque eu tinha que fazer um exame. Aí eu fiz esse exame, acabei de saber que estava tudo bem nesse exame, eu fui fazer a viagem. Então, você sente a sincronicidade, através da sincronicidade, o poder de Deus agindo, porque você está próspero naquela área que você investiu. E a prosperidade, quando você é muito próspero naquela área, você cria a abundância. E a abundância, o que é? É você ter para você e também para repartir com o outro. E é muito interessante porque quando você tem essa, em termos da própria relação com o afilhado, quando você pode ter passado, experienciado tudo isso, você pode trazer um novo olhar sobre a vida para outra pessoa, não é isso? Claro. Que coisa. E então, agora, o mais interessante, eu acho, que é colocar esse ponto. O programa de ele se baseia na atração, não na promoção. Não é você se autopromover. Olha, gente, eu sou uma madrinha maravilhosa. Não, ele é todo espiritual. Então, a atração que a Manu teve ao escolher a madrinha dela foi uma atração espiritual. Porque são almas, são pessoas que têm identificações interiores que se assemelham e se atraem. E parece que não foi a Manu que escolheu a madrinha. Foi
Deus, ou um poder superior, como cada um entende, que fez com que elas se interagissem para ver o crescimento. Porque ele utiliza as pessoas como, vamos dizer assim, anjos, entendeu? Na vida de outras. Que bacana. Ô, Manu, e você já tem... Você é madrinha? Você tem 6 anos de sobriedade, mas assim, você... Quer dizer, não diz respeito a tempo também, né? Somente a tempo. Mas você tem afilhadas? Afilhada? Tenho uma afilhada. Ah, é? Sim. E como é que é isso, você passar... Como é que funciona? A Marta explicou pra gente como é que funciona para ela e para você. Como é que é essa relação de ser amadrinhada e agora ter uma afilhada? Deve ser uma coisa interessante. É engraçado que você perguntou, né, sobre se qualquer um pode ser madrinha, padrinho e tal. Quando a minha afilhada chegou para me pedir para madrinhar, eu fiquei assim meio em pânico, tipo, será que eu tenho tempo suficiente? Será? Aí eu fui conversar com a minha madrinha, tipo, cara, vai, sabe? Tu conhece Eu acho que importante é saber onde você tá na sua vida, se conhecer e conhecer a programação também, sabe? Eu não acredito muito nesse poder superior divino, né, em Deus e tal. O AA, o seu poder superior pode ser qualquer coisa além de Deus. Eu acredito muito no coletivo, sabe? Nesse coletivo que o AA tem e na identificação mesmo. Eu e minha afilhada, a gente tem uma história muito parecida, sabe? E foi aquela coisa de... Justamente que eu senti com a minha madrinha, sabe? Ela me diz isso também. De ter me visto ali naquela posição de ter saído daquela angústia tão grande, né? Ter conseguido superar tanta coisa e que ela também queria, né? Então, e ela me ensina muito, assim. Eu amo demais a minha filhada. Ah, isso. Minha madrinha também, mas... Né? E você falou que ela te ensina muito. Como assim? Como que é esse aprendizado? Porque é uma troca, né? Assim, são pessoas, é claro, eu né, tenho algum tempo a mais que ela de sobriedade. Eu sei um pouco mais da programação, mas ela também chega a uma pessoa, né? Uma pessoa complexa enfim, que me dá insights e me ensina, sabe? Porque em algumas coisas que, por exemplo, eu hoje não avancei tanto, eu vejo que ela tá avançando e, cara, isso é tão legal, isso me motiva, sabe? Que bacana. E é muito legal, uma vai puxando a outra, sabe? Que bacana. Eu acho isso muito maneiro, muito legal. Uma relação de muita confiança, né? Muita. Gente, a gente vai agora para um intervalo. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Daqui a pouco a gente volta para conversar com a Manu e com a Marta para falar mais um pouco sobre essa relação tão bonita de amadrinhamento. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de Alcoólicos Anônimos. Lembrando, gente, que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. Então, a gente está conversando aqui sobre um assunto muito interessante, que é amadrinhamento ou apadrinhamento em Alcoólicos Anônimos. A gente está falando com a Marta e com a Manu, e elas estão falando cada qual das suas experiências nesses lugares de madrinha, afilhada. E aí, agora eu queria entrar eu tenho uma dúvida, né? A gente já falou que é uma relação de absoluta confiança, que você é uma relação onde é possível você começar a estabelecer uma relação de intimidade, que para o alcoólico é uma coisa um
pouco mais complexa. E como é que é isso? Porque, assim, é uma relação de confiança, mas Marta já falou que tem horários que você fala, mas, assim, tem relações que você, por exemplo, você vai na casa da pessoa, a pessoa vai na sua casa, você vira amigo, não vira amigo. Como é que é isso? Ou é preciso... Porque me parece que é uma relação meio de orientação e de aconselhamento, e assim, ou não, é melhor você ter um certo distanciamento para você efetivar melhor esse amadrinhamento, não sei. Como é que é isso? Isso vai depender muito da pessoa e das circunstâncias que envolvem esse encontro, né? Você perguntou se eu já tinha negado um apadrinhamento. Não, isso a gente vai falar. Isso é um assunto que a gente vai falar depois, mas a gente tinha falado aqui no intervalo sobre essa questão de se tem que aceitar todos ou não e tal. Mas primeiro eu queria perguntar como é que é isso? Como é que é essa relação? Vocês têm encontros semanais? Agora a gente tem um online, né? Tem as reuniões online. Como é que funciona isso? Você pode ter amadrinhamento à distância? Isso eu queria entender um pouco. Então, não tem nada assim programado, não tem nada assim. Tem que ser dessa forma. Acontece, né? Como todas as coisas assim, espirituais ou naturais, elas acontecem naturalmente. Então, vai depender muito da pessoa, das circunstâncias. Eu sou uma pessoa, assim, sem muito tempo vago, eu procuro preencher bastante meu tempo. Então, meu tempo é muito qualificado, eu procuro qualificar. Então, se eu entendo, muitas vezes a pessoa me procura e eu vejo que não é o objetivo dela procurar ajuda, e sim receber apenas ficha, eu aviso, falo, olha, eu posso te entregar ficha, mas eu não vou te considerar você minha afilhada, porque o afilhado para mim é aquele que existe troca, que existe intimidade, que existe um relacionamento, né? Então, o relacionamento é a base do apadrinhamento. Né? E o relacionamento é uma coisa muito difícil, tanto para todos os seres, né? A maior parte das pessoas, tudo se baseia no relacionamento. Você com você mesmo, você com o poder superior, você com outras pessoas, daí parte para seus filhos, parte para seus amigos, parte para as outras pessoas em geral. Então, o relacionamento, eu acho que ele é tão importante porque ele vai permear, você vai poder avaliar como você está espiritualmente através dos seus relacionamentos. Vou te dar um exemplo. Às vezes me perguntam assim, Marta, como é que você está hoje espiritualmente? Aí eu falo assim, peraí, deixa eu avaliar. Como é que eu estou com a Aline? Tem reco-reco com a Aline? Tem briga com a Aline? Não, não tem. Quem é a Aline? Minha filha. Essa filha. O meu filho. Estou em briga com meu filho, estou querendo controlar. Aí eu avalio, estou pisando um pouquinho na bola. Então, a minha espiritualidade não está tão alta. Mas com os porteiros, com os vizinhos, com o marido, está tudo bem, está tudo bem. Então, olha, 90% estou bem. Então, tá bom, então eu estou bem, ok. Agora, tem dias que, se você me perguntar, eu falo assim, não, olha, eu com meu marido tá mal pra caramba, a gente está discutindo, estamos reco-reco, com a filha eu estou distante, com meu filho eu estou controlando pra caramba, aí tá tudo mal. Aí isso significa que eu estou... não estou com uma boa espiritualidade. Porque a boa espiritualidade se resume em você ter bons relacionamentos. Se você... Apenas isso, simples assim. Você começa a medir sua espiritualidade através dos seus relacionamentos. Como é que eles estão. E essa forma, voltando um pouquinho, assim, essa forma de, no dia a dia, como é que funciona isso com o afilhado? Você, tem dias que você não está bem, te procura, e a afilhado procura, como é que você faz? Quando o afilhado procura, ele não está me procurando. É muito interessante isso. Ele está procurando o poder superior. Como assim? É muito lindo você observar isso. A pessoa liga pedindo ajuda. Pô, Marta, chorando. Ai, tô mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico toda feliz em poder estar sendo um instrumento do poder superior para estar ouvindo aquela pessoa. Porque o apadrinhamento nada mais é do que ter uma boa escuta.
Ah, que interessante. Mais Então, do que você orienta. Mais do que não tem orientação, você ouve muito. E através dessa escuta, você vai pontuando aquilo que a pessoa falou, que ela te trouxe. Entendi. A partir do que ela te trouxer falando, você vai pontuando. Você disse isso. De que maneira você faz isso realmente? Entendeu? Entendi. Dentro do que ela te trouxe. E aí fica muito mais fácil. Não tem nem, não é nenhuma interferência, na verdade, não há ela que te interferência. traz. E claro que existem assim posições diferentes. Eu já tive muitos afiliados ateus e eu acredito em Deus. Então, mas há necessidade de você ter um poder superior. Então eu perguntava assim, para você, o que é um poder maior do que você? Um deles falou assim, a sincronicidade é uma coisa maior do que eu. Porque eu vejo que acontece é o acaso. Eu falei, então, que seja o acaso o seu poder superior. Só que você não vai poder entregar sua vida ao acaso. Porque no terceiro passo diz que é entregar a sua vida e a sua vontade a Deus, como você entende. E o acaso não é Deus. Isso é muito interessante. A gente vai falar logo, já dessa questão dos passos. Eu queria... Deixa eu trazer aqui a Manu. Manu, me fala aqui uma coisa. Como é que a gente está fazendo aqui na rádio? Às vezes os ouvintes nem sabem disso, mas às vezes o convidado está presencialmente, que é o caso da Marta, e às vezes está no online, que é o caso da Manu, que mora fora do Rio de Janeiro. E assim, então, você tem essa experiência. Como é que é a sua experiência como madrinha e como afilhada, já que a gente está no Rio de Janeiro, né? Como é que a sua madrinha mora no seu lugar onde você está? A sua afilhada mora no lugar onde você está? Como é que funciona isso aí? Qual o nível de proximidade que vocês têm? Física mesmo, eu digo. Uhum. Quando eu entrei na Irmandade, eu acho que nem tinha o online, né? Eu não tinha. E eu tinha essa coisa de me encontrar às vezes, ligar e tal. E era uma coisa um pouco mais próxima fisicamente, né? Depois que aconteceu a pandemia e, enfim, começou online, eu me mudei e aí o amadrinhamento rola pelo telefone. Às vezes, claro, a gente se visita, né? E minha afilhada sempre foi pelo online. Sempre ela mora em outro lugar e a gente fala sempre. Ela diz que ela é cria do online, né? Porque ela entrou na Irmandade, o online já existia e ela entrou pelo online. Né? Ela começou a recuperação pelo online. Então, o que eu noto um pouco é que, como eu experimentei essa coisa do presencial, eu sinto falta, sabe? Assim, de encontrar, tomar um café, sabe? Sim. Eu tenho muito essa coisa com os companheiros e com a madrinha de me encontrar e tal. Mas eu vejo isso um pouco diferente na minha afilhada, né? Que como ela já chegou no online, como ela já chegou pela telinha, né? A relação dela obviamente, relação de sentimentos e tal é igual, a espiritualidade é a mesma, mas a relação com o físico, com, sabe, o toque e tal, é um pouco diferente. É interessante. Porque a gente, só te interrompendo um pouquinho, que a gente já conversou sobre essa questão do online e do presencial aqui, e aí os membros que estavam aqui, eu não lembro quem era, eles falaram que não importa, na verdade, que o vínculo em Alcoólicos Anônimos, ele se faz pela amorosidade, independente de você estar presencial ou online. Então, eu imagino que o amadrinhamento enfim, apadrinhamento também funcione dessa maneira, né? O vínculo é o vínculo que você estabelece com a pessoa, né? Isso é incrível, muito moderno, né? Mas a essência é a mesma, né? Que é a amorosidade. E então quer dizer que você começou no presencial e depois você foi para o online, e aí agora você conversa com a sua madrinha pelo online, eventualmente vocês se encontram, e a sua afilhada é totalmente pelo online. Que bacana. Então vamos voltar aqui. Nós nos encontramos 2 vezes. Você e sua afilhada? É. Ah, que bacana.
Gente, é muito incrível essa coisa online. Agora, eu queria tocar num ponto aqui que Marta começou a falar, porque também já falamos aqui no programa sobre os passos. Falamos sobre passos, sobre tradição, e os membros falaram sobre todos os passos, da importância dos passos na programação de Alcoólicos Anônimos. Então, qual a importância dos passos no amadrinhamento, Marta? Porque vocês fazem os passos com os afiliados, total, né? porque através dos passos que você... Não, os passos são um instrumento que você utiliza para que o afiliado acesse algumas áreas que você acha importantes. Por exemplo, uma pessoa muito orgulhosa, que aparente ser muito orgulhosa, que aparenta ser, né? Você muitas vezes descobre que é apenas uma capa que esconde uma inferioridade muito grande. Então, você vai fazendo os passos, mas na medida em que você conhece a pessoa. Então, eu pergunto muita coisa relacionada, por exemplo, à baixa autoestima. Se ela é orgulhosa, aparentemente orgulhosa, ela vai ter uma autoestima baixa. E aí eu vou procurando pelas berolas, né? Como é que você se sente em determinada situação? Faço algumas perguntas de primeiro passo. Além do álcool, em que situações você requer mais seu tempo? Quanto tempo você dirige a uma determinada coisa que não te faz tão bem? Para que ela possa responder e me trazer o que muitas vezes a pessoa fala, e olha, eu passo, agora que eu descobri respondendo isso, que eu passo 8 horas jogando uma afilhada minha. Eu passo 8 horas jogando no computador. E isso está me trazendo assim, eu estou com dívidas, estou com problemas seríssimos. E aquela pergunta foi tudo para mim, entendeu? Então eu achei, por que eu achei isso? Mas eu não achei que ela estava com... Eu nem sabia que ela estava com dívida. Nem sabia que ela jogava, fazia esses joguinhos. Mas esse tipo de pergunta faz com que nasça na pessoa a vontade, já que ela deseja ser honesta, dela expor o que está passando com ela. Então, ela fala assim, olha, eu gasto muito tempo em quê? No computador. Fazendo o quê? Jogando joguinhos. O que eu faço com isso? Qual é a minha perda nisso? Dinheiro. Aí vem, olha, descobri. Será que eu vou para Jogadores Anônimos? Eu falei, seria bom você conhecer. Que interessante. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa não tem consciência e nem a madrinha tem consciência. Mas como ela age, sempre quando eu vou conversar com um afilhado, eu falo muito sobre, eu peço muita intuição a Deus. Eu peço isso na oração da serenidade. A gente começa com uma oração da serenidade, já conversa e termina com uma oração da serenidade. Para começar essa conexão, né? Para começar essa conexão, para sair legal. Então, os passos, eles instrumentalizam esse amadrinhamento. Isso, através... por exemplo, vamos dar o exemplo da Manu. A Manu falou que ela não acredita, né, que o poder superior para ela pode ser um grupo, pode ser o grupo, né? Como pode ser realmente, lá no livro diz que inicialmente é o grupo, o poder superior. Então, se fosse a Manu a minha afilhada, o que não é o caso, né? Eu gostaria de fazer perguntas de segundo passo para ela. O que significa fé para ela? Como ela adquire a fé? Qual a importância da fé na vida dela? E a fé não precisa ser em Deus, não. Fé nela mesma, fé nos projetos, fé na dedicação, fé na vida, né? Como é que é a fé? Como é que é a fé para você? Vamos fazer uma dinâmica aqui agora rápida. Já que a gente tem 15 minutinhos aqui, eu queria saber, assim, esse troca-troca. Vamos lá. Entre se Marta fosse sua madrinha e você fosse afilhada dele, como seria isso? Eu acho que ela não ia me escolher. Porque é por atração. Mas vamos lá, Manu. Eu acho que a minha fé tá em dia, assim. É bem ampla essa pergunta, assim, de como que é a fé. Mas eu não acredito num Deus cósmico, uma coisa assim, né?
Mas eu acredito num poder superior, né? Eu acredito que quando eu saio de mim e entro pro coletivo, já não sou eu mais que estou no controle. Eu posso até dizer que eu quero alguma coisa, mas, assim, o coletivo vai decidir, sabe? Então, essa coisa de pedir para Deus, né? Tipo, de não fazer o que eu quero, e sim o que ele quer, também funciona muito pro coletivo, sabe? Eu acho que eu não tenho problema nenhum com essa coisa da fé e, inclusive, tenho bastante. Mas eu não acho que, para mim, não é necessário, entendeu? Enfim, se fosse, ia ser muito difícil, porque eu não acredito em Deus, assim, de uma religião. Mas eu tô muito bem com A o sua segundo fé passo, é no com a fé. coletivo, seria isso? E esse coletivo significa família também? Significa muita coisa, depende de como eu estou olhando para isso. Né? O coletivo pode ser o coletivo de AA, o coletivo pode ser minha família, pode ser a sociedade. Né? Eu não decido as coisas sozinha. É uma coisa que eu estava conversando com um companheiro, né, quando eu não sabia ainda muito, cheguei muito brigada com essa coisa de religião e tal, né, quando eu cheguei na Irmandade, ele perguntou assim para mim, mas se você correr pelada na rua, você não vai ser presa? Eu falei, tá aí um ponto. Tem alguma coisa que é maior do que eu aí. É alguma Sabe? coisa o Eu quê? tinha que Perdão? É uma coisa o quê que você falou? Tem alguma coisa maior do que eu, porque eu tinha que sair desse ego. Eu acho que o importante do poder superior, para mim, é sair do meu ego, sair daquela ideia de que eu sou o centro do mundo, do universo, e entender o meu tamanho, sabe? Sabe, isso para mim é o mais importante, assim, Isso. de Deus, do poder superior. E isso numa troca, assim, é o tempo inteiro o espelho, né? Vocês têm o grupo, mas também essa relação mais próxima com o madrinho ou com o padrinho, ela traz isso, né? Me parece. Agora, a gente estava falando sobre isso aqui no intervalo, e eu queria saber... tá, então a pessoa te escolhe, aí Marta queria ser sua afilhada, aí Manu queria ser sua afilhada, mas vocês podem negar, tipo assim, vocês podem por algum motivo ou outro, ou por uma não afinidade, ou pode experimentar durante um tempo e depois sair. Como que é isso? Porque a pessoa pode ter identificação com você pode não ter identificação com a pessoa. Mas isso acontece, não depende tanto de você. Por exemplo, eu não consigo ter mais do que, vamos dizer, 4 ou 5 afilhados ao mesmo tempo. Porque eu gosto de acompanhar. Seja por Messenger, seja por Zap, seja por telefone, seja online. A gente tem que ter contato. E a minha vida, como eu falei, graças a Deus, né, é muito cheia de atividades. Então, para eu preencher isso, eu tenho que combinar com o meu tempo. Então, eu não posso ter muitos afilhados para eu fazer uma coisa bem feita. Então, quando atinge um certo limite na minha vida de ficar faltando tempo para outras coisas, para o meu lazer, que é necessário também, né? Aí eu falo, olha, infelizmente, amo você, admiro muito, mas vou até te indicar uma pessoa muito bacana que eu acho que tem a ver. Ou não. Eu falo para a pessoa mas olhando nos olhos, com muito carinho. Olha, eu gostaria de ser, porque sempre eu gosto de ser madrinha. Então, independente, eu gostaria muito de ser, mas acontece isso. Sempre é por causa do tempo. Do tempo. Nunca aconteceu pelo fato de você não se identificar por algum momento? Ou você acha que você talvez não seja a pessoa mais indicada para ajudar aquela pessoa? Não, eu acho que se Deus me mandou aquela pessoa e eu tenho tempo, é porque ela vai me ensinar muita coisa. Que bacana. Porque se você reparar, a maior parte dos defeitos dos seus afilhados são defeitos que você tem. Olha aí. Aí ele vai falar, você vai ver nele, no seu afilhado, o defeito. E olha só, a Manu, por exemplo, a Manu ela é narcisista ao extremo, só que ela esconde isso. Mas se eu for ver no Instagram, só dá ela. Aí
A Manu me traz isso. Aí eu vou ver meu Instagram, no meu Instagram só tem eu. Aí eu falo, caramba, eu sou narcisista. Que coisa E eu interessante. me desculpo através do outro, olha que interessante, entendeu? É essa troca que você estava falando um pouco antes, né, Manu? Dessa troca entre vocês, né? Fala um pouquinho pra gente. Você percebe isso também? Eu acho que eu vou muito pela identificação, sabe? Eu me identifiquei muito com a minha madrinha e com a minha afilhada, e tem muito essa coisa da disponibilidade, porque, assim, os companheiros pensam, cada um pensa de um jeito, né? Assim, tudo é sugerido. Eu conheço gente que tem trocentos afilhados, assim, e, enfim, de alguma forma consegue manejar ali, mas eu sou do mesmo pensamento da Marta, sabe? Eu gosto de acompanhar a pessoa, eu quero estar com a pessoa, não é só dar um conselho aqui, falar uma coisinha ali. Então, eu nunca teria, assim, vários afilhados. Tipo, eu acho que precisa de tempo, sabe? Mas existe isso? Existem pessoas que têm vários afilhados? Tem gente que... E tá tudo bem, assim, cada um vê de um jeito. Uhum. Mas pra mim, eu não conseguiria fazer dessa forma, porque assim como a gente estava falando que o relacionamento de cada afilhado e padrinho é diferente, de ir em casa ou tomar um café e tal, assim, eu gosto de estar sempre próxima, sabendo da vida, sabe? Conversando bastante, né? Então, eu não conseguiria fazer isso com 20 pessoas. Precisa ter uma ao mesmo qualidade de tempo. contato, né? Uma qualidade de relacionamento, né? E tem tempo de término esse... Quem desfaz o apadrinhamento, em geral, é o afilhado. Porque como é uma relação muito íntima e é uma relação de troca, muitas vezes o padrinho ou a madrinha vai tocar em algum ponto que a pessoa não está pronta para ouvir, ou, na realidade, a madrinha pode estar enganada a respeito daquele ponto que ela acredita que a afilhada tenha, e que seja ela que tem, mas ela vê no afilhado, Nossa, que é uma complexo. coisa chamada transferência na psicologia. Então, por isso que como é uma relação muito íntima, às vezes cria ruído na comunicação. Olha, você falou uma coisa que não tem nada a ver no meu sentido. Então eu vou parar por aqui, a gente vai continuar amigo e tal, amiga, mas eu vou procurar a fulana de tal porque eu acho que ela tem mais a ver comigo no momento. E isso é lindo, porque é você também saber receber o não da pessoa. Porque significa que ela está sendo verdadeira com você. Que não é o momento mais dela com você, acabou aquele momento, ela vai ser plantada em outro canteiro e vai florescer de outra maneira, talvez até mais bonito. E você vai ficar feliz de vê-la crescer. É isso que é o mais importante, né? E que talvez às vezes é mais difícil, porque às vezes você pode estar um tempão sem se apegar, não sei, eu imagino, assim... Não, sempre que... Todos os meus afilhados, olha que eu já tive bastante. Ela estava falando de número de afilhados, teve uma época que o Gabriel era coordenador, meu marido, que está aqui. Então, ele abriu o livro de ingressos, porque tem livro de ingressos, de recebimento de ficha, e na época tinha mais ou menos 100 e poucas pessoas no grupo que eu frequento. Aí ele falou assim, Marta, eu estou abrindo aqui o livro, e mais da metade das pessoas ou receberam ficha de ingresso, ou receberam ficha de anos de você. Quer dizer, você é madrinha de mais do que metade do grupo. Que é isso? Aí eu me perguntei, caramba... Eu tô adicta a ser ao amadrinhamento. Então, olha que avaliação incrível. Aí eu falei, eu sou adicta, eu tenho que ter um tempo para mim. E eu estava usando aquilo para me esquivar de viver a minha vida. Olha que interessante. Que coisa. Então eu vivia tanto a vida do outro porque eu não sabia viver a minha vida. Tudo é um grande... E eu estava precisando de cuidados. Eu estava precisando fazer uma dieta, eu estava precisando correr na praia, eu estava precisando fazer stand-up, eu estava precisando fazer uma opção de coisas que não saíam da gaveta.
Mas Que foi coisa. sair os afiliados que apareceram tudo isso. Que apareceu O espaço. stand-up, apareceu passeios. É um grande laboratório, né? O que a gente tem falado muito aqui é Exatamente. que a programação de Alcoólicos Anônimos é um grande laboratório de autoconhecimento, né? Pelo que eu percebo, assim. E é uma coisa linda, porque você vê ali sentado no presencial, você percebe muito, né? A pessoa, o que ela fala e como ela age. Muitas vezes o que ela fala não é o que ela age. E aí você começa a perceber, o seu olhar fica mais nas atitudes do que na fala. Embora a mensagem seja passada pela palavra, você vai pela mensagem das atitudes. E aí você vê fazendo certo, dá certo, e fazendo errado, dá errado. Simples assim. Em outras palavras, o Ar diz assim: raramente vimos fracassar quem seguiu cuidadosamente o nosso caminho. Então, nada mais é do que, em outras palavras, fazendo certo dá certo, fazendo errado dá errado. Só que é muito simples. E fazer errado, o que é? É você ir contrário aos valores que estão sendo enviados para você através da programação. Gente, é muito incrível, né? É preciso realmente uma mente aberta, e se você tem uma mente aberta, você cresce mesmo nessa programação. Cresce, incrível, né? cresce e com essa atinge ajuda. o que você deseja na vida. Muito legal. Então, eu vou só finalizar, a gente tem mais um minutinho. Manu, eu queria... Você tá aí, Manu? Acho que ela congelou. Ah, que pena, ela voltou. Manu, então a gente tem um minutinho. Eu queria só que você falasse para as pessoas que têm essa dificuldade, por exemplo, que você teve inicialmente de pedir ajuda. O que você falaria para essa pessoa que está chegando em Alcoólicos Anônimos e que precisa, que tem essa dificuldade de pedir ajuda? Eu acho que quanto mais essa pessoa relutar, mais tempo ela vai bater cabeça, assim, porque é muito necessário, sabe? Não é o grupo, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos não é de autoajuda, é de mútua ajuda, né? Então, é difícil, assim, superar esse ego e passar por cima desse ego que eu, né, no meu caso, construí durante muitos anos, mas foi necessário e eu acho que quanto antes melhor, assim. É importante. Quanto mais rápido Sem aceita. ajuda eu não consigo, não. Ah, isso é bacana. Você chegou a essa conclusão agora, que inicialmente você tinha dificuldade, mas agora sem ajuda você não consegue. Muito crescimento. Gente, quero agradecer muito a Marta e a Manu pelo programa de hoje. A gente falou sobre amadrinhamento. Eu sou Georgia e apresentei o programa Falando de AA. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Muito obrigada e um bom final de semana a todos.